Antes de qualquer palavra ser pronunciada, antes de qualquer pedido ser feito, aquietamos o coração diante de Deus. Há um chamado silencioso que ecoa no espírito de todo aquele que crê: permanecer em oração e jamais desistir. Jesus nos ensinou que a oração não é um recurso de emergência, mas um estilo de vida. Quando ele nos exorta a orar sempre e não desanimar, ele revela que a perseverança na oração sustenta a fé nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. A oração mantém o coração vivo quando as circunstâncias tentam nos paralisar. Não existe vida cristã saudável sem oração constante. Não há crescimento espiritual sem esse encontro diário com o Pai. Aquele que diz crer, mas negligencia a oração, vive desconectado da fonte. Se o próprio Jesus, em perfeita comunhão com o Pai, separava tempo para orar, quanto mais nós, frágeis e dependentes, precisamos desse altar secreto. Orar é reconhecer nossa total dependência de Deus, é admitir que sem Ele nada podemos fazer. A oração não é apenas um hábito espiritual, é um campo de batalha. Muitas vezes sentimos resistência, cansaço e distrações, porque o inimigo sabe que um cristão que ora é um cristão fortalecido. Ele tenta roubar nosso tempo, nossa atenção e nossa constância. Por isso, orar exige decisão, disciplina e entrega diária. Quando escolhemos orar mesmo sem vontade, estamos declarando que Deus é prioridade absoluta. Se essa palavra falou com você, escreva Amém nos comentários e declare sua decisão de permanecer firme na oração. Existe um anseio profundo no coração daqueles que desejam ir além das orações superficiais. Uma fome espiritual que não se satisfaz com palavras repetidas ou frases vazias. Esse desejo por uma vida de oração viva, eficaz e poderosa só encontra resposta em uma pessoa: o Espírito Santo. Sem ele, a oração se torna mecânica, cansativa e sem vida. Com ele, a oração se transforma em comunhão real, cheia de poder e direção divina. A palavra nos ensina que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza, especialmente quando não sabemos como ou o que orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, alinhando nosso clamor à perfeita vontade de Deus. Quando nossas palavras falham, Ele traduz nossas lágrimas, nossos silêncios e nossas dores em oração eficaz diante do Pai. Que presente maravilhoso nos foi dado! Deus não se impressiona com discursos longos ou palavras bonitas. Ele se move por corações rendidos e guiados pelo Espírito. Quando oramos na força humana, cansamos. Quando oramos no Espírito, somos renovados. A verdadeira oração nasce da dependência e da sensibilidade espiritual. Não é sobre falar muito, mas sobre permitir que o céu fale através de nós. Se você deseja uma vida de oração cheia do Espírito, escreva glória a Deus e declare sua fome por mais da presença dele. A oração no Espírito nos mantém atentos, fortalecidos e preparados para os dias difíceis. Ela não é ocasional, é contínua. Não serve apenas para momentos de crise, mas sustenta cada respiração da nossa caminhada cristã. Orar é permanecer conectado ao céu enquanto caminhamos na terra. É vigiar, perseverar e interceder, sabendo que batalhas invisíveis acontecem todos os dias. A Bíblia nos alerta que os dias maus virão. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Provações, tentações e ataques surgirão, e nesses momentos o que estiver dentro de nós será revelado. Quem não cultiva a vida de oração se enfraquece rapidamente, mas aquele que está revestido da armadura de Deus e firmado na oração, permanece de pé mesmo em meio à tempestade. Os grandes homens e mulheres da Bíblia entenderam esse princípio. Daniel não abriu mão da oração, mesmo sob ameaça de morte. Ana
derramou sua alma diante de Deus e viu sua história transformada. Elias orou e os céus se fecharam. Orou novamente e a chuva voltou. A oração move o céu porque Deus escolheu agir através dela. Se você crê no poder da oração, escreva "Eu creio" nos comentários e fortaleça sua fé. A oração nos aproxima de Deus não apenas nos dias de dor, mas também nos dias de silêncio. Muitas pessoas só se ajoelham quando a crise chega, mas o Senhor nos convida a permanecer perto dele em todo o tempo. Não devemos tratá-lo como um último recurso, mas como a nossa primeira busca. É na quietude, quando nada parece acontecer, que Deus trabalha mais profundamente em nosso coração. Quando escolhemos buscar a Deus sem pressa, sem exigências, apenas por amor, nossa fé amadurece. A oração diária mantém o coração sensível, a mente alinhada e o espírito atento à voz do Senhor. Ela nos ensina a confiar, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Orar é descansar sabendo que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece parado. Jesus nos ensinou que permanecer nele é a chave para uma vida frutífera. Permanecer é viver em comunhão constante, é permitir que sua palavra habite em nós. A oração sustenta esse relacionamento, preserva nossa intimidade com Deus e nos impede de endurecer o coração diante das lutas da vida. Quem ora permanece, quem permanece frutifica. Se você escolhe buscar a Deus mesmo no silêncio, escreva "Eu permaneço" nos comentários. A oração mantém o coração macio e o espírito desperto. Ela nos impede de viver no automático e nos ajuda a discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Quando oramos, nossos olhos espirituais se abrem e passamos a enxergar além das circunstâncias visíveis. A oração nos alinha com o céu e nos prepara para caminhar com sabedoria. Mesmo quando nos sentimos fracos, cansados ou sem palavras, a oração continua sendo o nosso refúgio. Deus não exige orações perfeitas, Ele deseja corações sinceros. Lágrimas também são orações. Silêncios também falam com Deus. Quando nos colocamos diante dele com humildade, o Espírito Santo transforma nossa fragilidade em força. Persistir na oração é um ato de fé. É declarar que confiamos em Deus acima das emoções, das dúvidas e das dificuldades. Quem ora não desiste facilmente porque aprende a esperar no Senhor. A oração nos ensina a confiar no tempo de Deus e a descansar em suas promessas, mesmo quando tudo parece contrário. Se essa palavra fortalece sua fé, escreva "Confio em Deus" e declare sua esperança nele. Agora, nos colocamos diante de Deus em oração. Pai amado, elevamos nosso coração a Ti com reverência e fome espiritual. Desejamos Te conhecer mais profundamente, sentir Tua presença de forma real e viver cheios do Teu poder. Tu conheces os clamores escondidos, as dores silenciosas e os fardos que carregamos. Ainda assim, Tu nos convidas a nos aproximar. Hoje nos colocamos sobre Tuas promessas e pedimos: enche-nos com o Teu Espírito Santo. Não queremos viver pela nossa força, nem caminhar guiados pela nossa própria sabedoria. Precisamos do Teu Espírito para orar, decidir, amar e permanecer firmes. Que Ele seja nosso conselheiro diário, nossa fonte de discernimento e nossa força constante. Ensina-nos a orar no Espírito, a depender totalmente de Ti e a viver em obediência. Que nossas palavras sejam vivificadas pelo Teu poder e que nossa vida seja um testemunho da Tua graça. Declaramos que sem o Teu Espírito somos fracos, mas com Ele somos fortalecidos para vencer. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, escreva "Vem, Espírito Santo" nos comentários. Espírito Santo, reconhecemos que precisamos de Ti em cada detalhe da nossa vida. Precisamos da Tua presença quando abrimos a palavra, quando tomamos decisões, quando enfrentamos tentações e quando somos chamados a interceder.
Que o Espírito da Verdade ilumine nossa mente e abra os olhos do nosso coração para compreendermos as riquezas escondidas nas Escrituras. Que a palavra viva penetre profundamente, quebrando fortalezas, silenciando o medo e fortalecendo a fé. Que cada leitura da Bíblia seja acompanhada pelo sopro do teu Espírito, trazendo discernimento, correção e direção. Não queremos apenas conhecer textos, queremos viver a verdade. Que o Espírito Santo transforme a palavra em espada afiada contra toda mentira, dúvida e opressão. Que ele nos ensine a permanecer firmes, mesmo quando somos confrontados por circunstâncias difíceis. Capacita-nos, Senhor, a viver uma vida sensível à tua voz. Que não sejamos guiados por emoções instáveis, mas pela direção segura do Espírito. Que nossa fé não esteja baseada no que vemos, mas no que cremos. Que o teu Espírito nos conduza diariamente no caminho da verdade e da obediência. Se você deseja mais entendimento espiritual, escreva "Abre meus olhos, Senhor", nos comentários. Pai, reconhecemos que somente pelo Teu Espírito somos capazes de interceder por nossa família. Colocamos diante de Ti nossos lares, nossos relacionamentos e aqueles que amamos. Que o Espírito Santo nos capacite a orar com autoridade, liberando proteção, restauração e salvação. Que toda obra de trevas seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Pedimos discernimento espiritual para identificar armadilhas do inimigo antes que se manifestem. Dá-nos sabedoria para não sermos enganados, força para resistir e autoridade para repreender todo ataque que tenta se levantar contra nossas vidas. Declaramos que nenhuma estratégia do mal prosperará, pois estamos escondidos em Cristo e revestidos do poder do Espírito Santo. Que nossas casas sejam cheias da presença de Deus, que nossos ambientes sejam transformados pela oração e que a paz do Senhor governe nossos corações. Levantamos um clamor por proteção espiritual, por cura emocional e por libertação completa. Confiamos que o Senhor luta por nós quando nos colocamos de joelhos diante dele. Se você declara proteção sobre sua casa, escreva "Minha casa é do Senhor". Hoje, escolhemos ser cheios do Espírito e não das influências deste mundo. Rejeitamos tudo aquilo que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Que nossos corações transbordem gratidão, que nossas palavras carreguem graça e que nossas atitudes revelem Cristo. Queremos viver uma fé autêntica que se manifesta não apenas em palavras, mas em frutos visíveis. Clamamos por um avivamento que comece dentro de nós, que o fogo do Espírito reacenda corações cansados, cure feridas antigas e desperte paixão por Jesus. Que esse mover alcance nossas famílias, igrejas, escolas e locais de trabalho. Que onde houver frieza espiritual, o Espírito traga vida. Onde houver dor, ele traga consolo. Onde houver escuridão, ele traga luz. Purifica-nos, Senhor. Remove todo o desejo que não te agrada e enche-nos de fome por justiça, santidade e intimidade contigo. Que não haja espaço para compromisso com o pecado, mas um desejo profundo de viver para a tua glória. Declaramos que pertencemos a Deus e que somos guiados pelo seu Espírito. Se você deseja avivamento na sua vida, escreva "Aviva-me, Senhor". Senhor, reconhecemos que sem o teu Espírito não conseguimos vencer as batalhas internas que travamos diariamente. Nossa carne insiste, nossas emoções oscilam e muitas vezes somos puxados para longe do teu propósito. Por isso clamamos por graça. Ensina-nos a andar no Espírito, a ouvir tua voz acima de qualquer outra e a escolher a obediência mesmo quando é difícil. Que nossa vida seja marcada por decisões que honram o teu nome. Fortalece-nos para dizer não ao pecado e sim à santidade. Dá-nos coragem para abrir mão do que nos afasta de ti
e perseverança para permanecer no caminho estreito. Que o Espírito Santo nos lembre constantemente de quem somos em Cristo, perdoados, restaurados e chamados para viver uma vida que glorifica a Deus. Que não sejamos dominados pelo medo, mas conduzidos pela fé. Declaramos que não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós, nos capacita e nos sustenta. Mesmo quando tropeçamos, Ele nos levanta. Mesmo quando erramos, Ele nos conduz ao arrependimento. Confiamos plenamente na Tua obra em nós. Se você escolhe viver guiado pelo Espírito, escreva: eu escolho a santidade. Pai, agradecemos porque pelo Teu Espírito fomos adotados como filhos. Não somos mais escravos do medo, nem prisioneiros do passado. Somos Teus, amados e aceitos. Podemos clamar: Abba, Pai, com confiança, sabendo que somos ouvidos. Que essa verdade cure nossas inseguranças e nos liberte de toda mentira que tentou nos afastar do Teu amor. Que o Espírito Santo testifique diariamente ao nosso coração que pertencemos a Deus. Que Ele nos ajude a viver como filhos, não como órfãos espirituais. Que nossa identidade esteja firmada em Cristo e não nas circunstâncias. Mesmo em meio às lutas, declaramos que somos guardados, sustentados e conduzidos pela mão do Pai. Enche-nos de paz, Senhor, uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas da certeza de que estamos seguros em Ti. Que essa paz governe nossa mente, cure nossas emoções e fortaleça nossa fé. Confiamos em Ti, hoje e sempre. Se você recebe essa verdade, escreva: sou filho de Deus, nos comentários. Espírito Santo, convidamos-te a agir livremente em nossa vida. Entra em nossos lares, governa nossos pensamentos, dirige nossos passos e fala conosco no silêncio. Corrige-nos quando nos desviamos, consola-nos quando estamos cansados e fortalece-nos quando nos sentimos fracos. Queremos ser moldados à imagem de Cristo em cada área da nossa vida. Ajuda-nos a desejar as coisas do alto e não os prazeres passageiros deste mundo. Que nosso coração esteja alinhado com o Teu e que nossas escolhas reflitam Tua vontade. Ensina-nos a viver de maneira íntegra, com amor, humildade e temor ao Senhor. Que nossas atitudes sejam testemunho vivo da Tua graça. Declaramos que a nossa vida pertence a Deus. Que cada dia seja uma oportunidade de glorificar Teu nome. Que sejamos cheios do Espírito, conduzidos pela verdade e firmados na fé até o fim. Se você deseja viver totalmente rendido a Deus, escreva: minha vida é do Senhor. Senhor, reconhecemos que esta caminhada espiritual é uma batalha diária. Muitas vezes sentimos o conflito entre aquilo que queremos fazer e aquilo que sabemos que devemos fazer. Nossa carne tenta nos afastar, mas o Teu Espírito nos chama para mais perto. Por isso, nos rendemos à Tua graça, confessando que não conseguimos vencer sozinhos. Precisamos da Tua força para permanecer firmes. Capacita-nos a escolher a fé quando o medo tenta dominar. Ajuda-nos a escolher a obediência quando o caminho parece difícil. Que o Espírito Santo nos fortaleça para resistir às tentações e nos dê coragem para viver uma vida íntegra, mesmo quando isso exige renúncia. Que nossas decisões sejam guiadas pelo céu e não pelas pressões deste mundo. Declaramos que não caminhamos pela força do braço, mas pelo poder do Espírito. Que Ele nos sustente nos dias bons e nos dias maus. Que sejamos encontrados fiéis, perseverantes e cheios de esperança até o fim da nossa jornada. Se você declara força espiritual para continuar, escreva: o Senhor me sustenta. Pai amado, entregamos a Ti todo louvor, honra e adoração. Reconhecemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Que nossa vida seja uma oferta viva diante do Teu altar. Que cada palavra, atitude e escolha glorifique o nome de Jesus. Queremos viver não para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz.
Que o Espírito Santo cele esta oração em nosso coração. Que ela não seja apenas palavras, mas um compromisso diário de intimidade contigo. Que a tua presença nos acompanhe, nos guarde e nos conduza por caminhos de justiça. Mesmo quando não entendermos os processos, confiamos no teu cuidado perfeito. Recebemos a tua graça, a tua paz e o teu favor. Descansamos na certeza de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nossa esperança está firmada em Cristo, hoje e eternamente. Se você entrega tudo nas mãos de Deus, escreva: tudo é teu, Senhor. Declaramos que esta oração está selada no poderoso nome de Jesus Cristo. Cremos que cada palavra liberada diante de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Que haja cura onde há dor, restauração onde há perdas, esperança onde havia desânimo e vida onde tudo parecia morto. Que o Espírito Santo continue agindo muito além deste momento, conduzindo cada pessoa que ora conosco a um relacionamento mais profundo com Deus. Que haja crescimento espiritual, firmeza na fé e um amor renovado pela presença do Senhor. Que sejamos conhecidos como pessoas que oram, confiam e permanecem. Encerramos esta oração com gratidão, fé e expectativa, crendo que Deus já está operando. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele, hoje e para sempre. Amém. Se você crê que Deus ouviu esta oração, escreva: Amém, eu recebo, e declare sua fé.